Você está ouvindo Plotcast. Sejam bem-vindos, então, ao Plotcast. Estamos aqui no episódio número 1. O tema de hoje é Star Wars e a diversidade. Eu sou o Alexandre Kirst, o host do Plotcast e do projeto Plots. Hoje eu tô aqui, então, com o meu convidado, Rafael Guimarães. O Rafael, então, ele é professor do Departamento de Letras aqui da Unisc. Ele tem mestrado e doutorado na área de literatura comparada, ambos na URGS, né? E aqui na Unisc o Rafael ele tem alguns projetos de pesquisa sobre figurações de gênero, de literatura na mídia, etc. Então seja bem-vindo, Rafael. Gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória, enfim, nesse sentido. E seja bem-vindo mais uma vez. Legal, obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Vai ser um desafio e um prazer falar sobre Star Wars. Prazer porque é uma série que eu curto bastante desde de criança. Acho que um dos primeiros... salvo engano, eu acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo filme que eu vi no cinema mesmo, na minha tenra idade. Olha, foi só. O Retorno de Jedi, o outro foi o ET. Então, o ET e o Star Wars são filmes que ficaram na minha memória afetiva de uma maneira muito, muito forte, assim. Meu ingresso no cinema na sétima arte como espectador, obviamente, foi a partir do Star Wars e do ET. Então, Star Wars é o tipo de filme que a trilogia, a série, eu tenho um carinho muito especial. E falar sobre Star Wars a partir de uma perspectiva de gênero, para mim, vai ser muito interessante. Um desafio, né? Mas acho que vai ser uma conversa bem descontraída e vai ser bem interessante. Justamente porque... São questões, as questões de gênero, são questões com as quais eu trabalho de uma maneira bastante intensa na minha vinculação ao programa de pós-graduação aqui em Letras da Unisc, no qual eu tenho um projeto que é justamente figurações de gênero na literatura e na mídia. Então, o convite do Alexandre e a minha tentativa aqui é a gente, sem ser maçante, sem ser muito chato, tentar jogar algumas luzes a partir de algumas questões teóricas bem superficiais, assim, sem muito aprofundamento, para não ser chato, justamente, mas para levantar algumas questões a respeito dessa série pela qual eu tenho um carinho muito especial mesmo. Vai ser muito interessante. Ah, que legal, que bom. Star Wars, na verdade, é um daqueles produtos assim, que tá além do que é visto só no cinema, né? Até porque ele tem todo aquele universo expandido e tudo mais, mas a cultura que Star Wars gera, assim, todo mundo sabe que é o Darth Vader, talvez não viu o filme, talvez não sabe o que é aquilo, mas sabe que é de Star Wars, sabe que vem de lá e etc. E o Star Wars é interessante porque ele realmente mexe com o imaginário, ele molda o nosso imaginário, ele nos constrói justamente como sujeitos, e é importante, e eu achei bem interessante a proposta desse aqui, e fiquei honrado de ter sido convidado para o primeiro podcast, porque eu acho que o cinema atualmente faz uma coisa muito importante na nossa na construção da gente como sujeitos, como indivíduos e tal. E eu vou contar um segredinho só pra ti aí que vai ficar só entre nós. Porque ninguém vai ouvir isso aqui. Ninguém vai ouvir isso aqui, não é verdade. A minha mãe vai ouvir. Tá, então a minha também vai. Então já são dois, com nós 4. Que é o seguinte, às vezes quando eu tô dirigindo de noite, assim, na estrada principalmente, né? E a minha esposa tá dormindo, ou quem mais tá no carro tá dormindo, eu gosto de me imaginar como sendo o Luke Skywalker pilotando a nave, aquela assim, na imensidão do espaço. Assim, às vezes a chatice de estar na estrada de noite sozinho, sem companhia e tal, o rádio também já não tá mais satisfazendo. Ou o Han Solo pilotando a Millennium Falcon, né? Mas sabe o que é engraçado? Que eu acho que em função do carro, se fosse um caminhão, talvez eu me imaginasse sendo o Han Solo. Mas como é um carro, e eu sempre tive carros, modelos mais populares, então eu acho que é engraçado isso, porque eu
me via muito mais como Luke Skywalker do que como Han Solo. Se fosse um caminhão, talvez o Han Solo, né? Mas só pra ressaltar, na verdade, isso que tu comentou, Alexandre, que realmente o Star Wars é um fenômeno, né? É um fenômeno porque ele vai para muito além da questão meramente cinematográfica e eu acho que para muito além da questão meramente mercadológica. Isso que tu falou, de ter bonequinho, de ter isso, de ter aquilo. A Marvel tinha histórias em quadrinhos, Sim, né? Um período ela publicava histórias em quadrinhos, mas eu acho que é mais do que Star Wars e não é uma coisa gratuita, né? O George Lucas sustentou, reza a lenda que ele sustentou a partir do Campbell, né? A questão do herói, a jornada do herói, isso, obrigado, a jornada do herói. Então, assim, ele estava trabalhando, a partir do Campbell, estava trabalhando com questão de mito, né? Então, faz muito sentido o Star Wars dizer muita coisa pra gente, como indivíduo, como pessoa, como sujeito e tal, para muito além da questão cinematográfica, para muito além da questão das, entre aspas, quinquilharias que giram em torno dessa órbita aí do Star Wars, né? Quando o primeiro Star Wars é produzido, feito, escrito e tal, o George Lucas ele colocou muitas das questões políticas que ele acreditava, sociais e tal, dentro da obra, né? Porque ele fazia uma crítica muito forte ao governo americano. Na época, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, e aí, eu tenho até um livro no final, vou falar sobre ele, e aí fala bastante disso, porque na verdade, uma vez era uma entrevista com o George Lucas, e aí perguntaram pra ele assim, todos aqueles pessoal que surgiu contigo no cinema, o Coppola, o Spielberg, etc., o próprio James Cameron, né, que reza a lenda que James Cameron, ele viu Star Wars, o primeiro, em 77, ele era caminhoneiro, e aí ele viu aquilo no cinema e ele falou, eu preciso ser diretor de filme, preciso ser cineasta. E aí ele torna-se cineasta e ele é o único cara que, por 2 vezes na história, bateu Star Wars na bilheteria. Com Titanic e com Avatar. E aí perguntaram pro Lucas por que ele não fazia filme político, ou por que ele não apresentava a ideologia dele no cinema, como os outros faziam. E ele falou, mas eu fiz isso. Eu fiz isso em Star Wars, só que, claro, eu fiz de uma maneira lúdica, né? Porque se tu for ver, Star Wars não tem sangue, né? Ou melhor, até o Despertar da Força, Star Wars não tinha sangue. Porque no Despertar da Força tem o sangue com o Finn. Exatamente. Mas então tá, Star Wars, então, pra quem não conhece, provavelmente ninguém que tá ouvindo isso aqui não conhece Star Wars, mas, né, vamos lá falar. Star Wars, então, tem uma trilogia clássica, né, que saiu na década de 70 e início de 80, com o episódio 4, 5 e 6. Então, depois vem os prólogos na década de 90 e início da década de 2000, com 1, 2 e 3. E agora, então, no final de 2015, sai, então, o Despertar da Força. O primeiro filme da franquia Star Wars na Disney, né? Porque a Disney adquiriu a Lucasfilm. Então, é o primeiro filme que tá fora das asinhas do George Lucas, né? O criador de Star Wars. Tem a direção de J.J. Abrams, né? Esse Despertar da Força. J.J. Abrams é apenas o criador de Lost. Eu sou um pouco... Sou um pouco... Suspeito pra falar de Lost. Entrando, então, na questão do tema de diversidade. Porque a gente não vai aqui falar sobre o filme em si, né? A ideia, então, é fazer esse debate de gênero, de diversidade, de representatividade, tudo que tá dentro dessa obra. Rafael, então, o que tu percebe, assim, fazendo uma relação com a trilogia original, ou com os prólogos, com o Star Wars, episódio 1, episódio 6, com isso que é apresentado aqui no episódio 7? O que tu percebe, assim, de diferente nessa questão de diversidade? Bom, eu acho que a gente tem, na verdade, o que já salta aos olhos é a questão desses 2 personagens, né? O Finn, que é o personagem negro, e a menina, a Rey, que acabaram virando o centro de um debate bem interessante, bem que rendeu bastante, né? Posts e comentários na internet. E ele nitidamente tem também uma questão de um aumento de personagens femininas, quantitativamente falando, né? Porque se a gente for pensar nos episódios anteriores, né, do 1 ao 6, a gente tem, principalmente a partir do 4, né, o 4, 5 e o 6, a gente tem a figura da Leia. Sim. E acho que não tem mais uma mulher, assim, que tenha tido, que não seja coadjuvante, né? Que não seja... na trilogia original. Não, né? Então a gente tem um aumento numérico, vamos dizer assim, significativo, porque a gente está falando ou tem se falado bastante da menina, né, da Rey, mas a gente também tem que falar da Kanata, né? Isso, da Maz Kanata, que é aquela personagem lá da cantina, que é quem entrega o sabre pra Rey. Isso. E a gente tem que falar também da capitã, da personagem feminina que tá né? Que é uma vilã e que é uma mulher, né? Então a gente tem pelo menos 3 personagens novos, né? Ou personagens novas, para além
da Leia, né? Para além da Leia, que é aquela remanescente, vamos dizer, dos episódios iniciais. Né? Então a gente tem uma diferença significativa, uma diferença bastante visível, bastante explícita em relação à quantidade de personagens. Não só em relação à quantidade de personagens, mas também, vamos colocar entre aspas, em relação à qualidade. Qualidade no sentido de que papéis que essas personagens estão desempenhando nesse episódio 7, no Despertar da Força. A gente já falou, então, da questão da Rey ser a protagonista, né? Se a gente pode afirmar isso, Sim. ela é a protagonista do... O título do filme, que é o Despertar da Força, é o Despertar da Força na Rey, né? Exatamente. O J.J. Abrams, ele fala, inclusive, que também seria o Despertar da Força no Kylo Ren, no vilão, né? Uhum. Então, na verdade, o Despertar da Força nos dois polos da Força que sempre foi tratado na Star Wars, o Light Side, né? O bem e o mal, o Dark Side, o Light Side. Então, a gente acompanha nesse episódio 7 o Despertar da Força nesses dois lados, né? E a Jedi tá ali sendo representada pela Rey, né? Por essa uma Jedi, né? Exatamente. Que isso é inédito, né? Na trilogia dos filmes do Star Wars, é inédito. E eu quero, num momento oportuno dessa nossa conversa, levantar uma questão que é a seguinte: ela é uma Jedi, mas ela é mais do que uma Jedi. Né? Mas por favor. Então vamos tocar o barco aqui. Então, uma primeira coisa que eu queria comentar é falar dessa personagem capitã, sobre a qual quase não se fala, né? Mas é interessante porque a gente tem uma vilã, a gente tem uma personagem que é uma encarnação ou que é uma representação do mal. Que quando a gente pensa em feminino e quando a gente pensa em figurações padrão, em estereótipos acerca da construção do feminino, da figuração do feminino, a gente sempre pensa ou sempre tem muito viva essa ideia do feminino como a bondade, como o bem, como a conciliação, né? É a figura da mãe, a figura da santa, é a figura, o feminino sempre esteve muito atrelado, por um lado, no imaginário masculino sempre esteve muito atrelado, ou muito vinculado a essa questão da bondade, da paciência, do desprendimento e tal, dos cuidados, né? E a gente tem então uma personagem que é uma representação do mal, do lado negro, vamos dizer, da história, e uma mulher. Então a gente não só tem a primeira, nesse sétimo episódio, a gente não só tem a primeira heroína, como a gente também tem a primeira vilã. Sim, é a Capitã Phasma, né? Exatamente. E sobre ela, salvo um engano meu, assim, acho que não tem se falado muito, mas é interessante a gente... Ela é um personagem que foi, quando foi liberado, surgiu, tipo, os fãs gostaram muito pelo visual e tal. E no episódio 7 ela não faz grandes coisas, uma outra aparição, mas dizem que no episódio 8 ela vai se tornar mais uma vilã presente, digamos assim. Mas o simples fato de ela existir e de ela ter fala e ela faz algumas ações importantes, e essas ações que ela desempenha é muito curioso porque, de certa forma, reforça aspectos que a gente tradicionalmente ou de uma maneira mais estereotipada, mais padrão do que a gente chama nos estudos de gênero de cultura patriarcal, né? A visão patriarcal em relação à mulher, ela desempenha ações e apresenta traços, características que a gente normalmente, a partir de uma visão patriarcal, a gente não relaciona com a figura do feminino. Por exemplo, a racionalidade, a frieza, mesmo a maldade, a vilania, né? A frieza dessa personagem são características, são traços, são aspectos que a gente dificilmente enxerga ou dificilmente relaciona com uma figura feminina. A gente sempre vê isso no homem. Sim. O homem que é o frio, o homem que é o calculista, o homem que é o que toma decisões difíceis no sentido assim de às vezes até serem moralmente ou eticamente polêmicas, complicadas, né? E a gente tem isso numa... A gente pode dizer então que a Capitã Phasma ela não é bela, recatada e do lar, né? Bela não sei porque ela não tira a máscara. Recatada eu acredito que não. E do lar aí eu não vou saber. Talvez no episódio 8 a gente consiga ver se ela é do lar ou não. Mas ela realmente, agora levando a sério a tua brincadeira, ela realmente vai contra essas 3 palavrinhas que de certa forma, vamos dizer assim, resumem essa visão patriarcal em relação ao feminino. O feminino é para ser bonito, é para ser discreto na dele, não tem que dar muita opinião, mulher não... A visão patriarcal, né? Claro. Para a visão patriarcal, a mulher não tem que pensar muito, não tem que falar muito, tem que ser recatada e tem que ser do lar, ou seja, fica restrita ao ambiente doméstico, à casa, de preferência cozinha e quarto, e não sai pra rua e não... É aquele estereótipo, né? Estereótipo. E ela, de uma maneira muito sutil,
pelo que tu tá dizendo, no episódio 8 talvez isso fique mais visível, mas de uma maneira sutil ela já começa a dar essa letrinha. Olha, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher diferente daquela visão homogênea, daquela visão estereotipada que o masculino tem em relação ao feminino, né? Sim. Bom, mas para falar então um pouquinho mais sobre essa que é a grande figura do Despertar da Força, né? Que é a Rey. Ela é uma figura muito interessante, porque eu disse que eu ia no momento oportuno fazer algumas levantar algumas lebres a respeito dela. Ela realmente ela é o Jedi. Ela é quem herda o sabre de luz, né? Sim. E ela herda, na verdade, a força desperta nela. O Despertar da Força é uma referência a essa personagem. Só que ela não é só uma espécie de herdeira do Luke e herdeira do sabre. Ela é uma herdeira da Millennium Falcon. É verdade. Spoiler. O Han Solo... não. Vamos deixar claro. Isso aqui, quem ouvir isso aqui já tem que ter visto o filme, tá? Ou então vai levar muitos spoilers, porque aí... Cara, se tu não viu ainda o novo Star Wars, então... Cara, então para de ouvir por aqui. Desculpa. Não, então ouve. Depois vê depois, mas não xinga a gente. Então spoiler. Com a morte do Han Solo, ela ocupa literalmente o lugar do Han Solo na Millennium. Sim. Né? Sendo que ela já tinha ocupado antes, né? A revelia do Han Solo, quando ela faz a Millennium funcionar, depois de muito tempo parada, sucata, né? Ela tava lá no canto como se fosse uma sucata, e ela dá a partida na Millennium, vamos dizer assim, ressuscita esse objeto que é tão ou mais emblemático do que o sabre de luz, né? Os objetos mitológicos, os objetos emblemáticos da série são esses dois. Claro, existem outros, mas esses são, assim, o Millennium Falcon. Tu fala Millennium Falcon, Star Wars vem na tua cabeça. É verdade. Tu fala sabre de luz, Jedi vem na tua cabeça. Então, assim, ó... Talvez o capacete do Darth Vader. Seria a terceira. Mas talvez entre em personagem, né? Mas talvez o capacete do Darth Vader e tal. Que até tá no episódio 7, né? Se tu for pensar, o capacete dele tá presente ali também. Tá ali, o capacete pode ser um objeto, mas tá muito vinculado à figura, né? A figura física, o personagem, né? Sim. Não como algo que é usado. Claro, né? Claro, porque daí tu já pensa todo no arco do Darth Vader em si, não num objeto de fato. Então, assim, ó, obviamente, até em função do título, ela é a herdeira da tradição Jedi, e ela então entra na linhagem do Luke Skywalker. Eu tenho a teoria que, inclusive, uma linhagem biológica, mas aí não... Tem esse debate, né? Na verdade, de quem são os pais da Rey, né? Porque ela tá lá esperando os pais, e eles não a veem, enfim, e ela, reconhecidamente, então agora é uma Jedi, ela tem o poder da força. Ela pilota o Millennium Falcon de uma maneira que talvez só o Anakin Skywalker pilotou aqueles pod racer lá nos episódios prólogos. Ela pilota melhor que o Han Solo, inclusive, o Millennium Falcon. Então, na verdade, no episódio de hoje tem essa expectativa, né? De quem vão ser os pais da Rey, né? De onde vem essa força. Qual é que é a opinião? A minha? A minha é que é uma linhagem biológica. Ela é filha do Luke. Será? Cara, é a minha opinião. Porque se a gente for pensar assim, ó, toda esses personagens centrais... Claro, a gente tem um exército de Jedi ao longo do filme, mas esses protagonistas, eles têm uma relação familiar, né? Sim. Na verdade, é a história da família Skywalker, né? Exatamente. Do episódio 1 ao 6 é do Anakin, passando até o Darth Vader, com o Luke, a Leia, etc. Sim, eu não sei, eu tô muito inclinado a achar que ela é herdeira, inclusive, biológica, né? Ela tá na árvore genealógica do Darth Vader, né? Mas isso é uma opinião minha e com base... Mas poderia também ser filha do Han Solo com a Leia. Irmã do Kylo Ren. Pois é, mas eu acho engraçado, eu acho curioso que se fosse isso, eles, o casal, né? A Leia e o Han Solo, eles fariam referência a um outro filho, né? Eles só falam do bem, né? Se tivesse um outro filho... Mas é Star Wars, né? Nos prólogos, a Leia e o Luke se beijavam. Foi a paternidade lá do Darth Vader, talvez foi até meio por acaso, assim, que eles encontraram. Mas isso aí são suposições, né? Eu só queria continuar essa questão aí da menina, da Rey, porque
tem várias coisas que são muito bem construídas no filme e que fazem com que essa personagem feminina ela subverta uma série de estereótipos e isso eu também achei muito interessante, porque dá uma certa comicidade, dá uma certa graça pro filme, que é quando o Finn conhece a Rey, a primeira impressão que ele tem dela é que ela é uma pobre menina indefesa que precisa ser protegida, né? Ou seja, o Finn tem um estereótipo e sustenta uma visão de feminino que é calcada nesse estereótipo de que mulher tá ali para ser protegida, mulher não tem como, não consegue se defender, mulher é frágil, não sei o que. Ela já quebra de cara esse estereótipo. Eu sei me virar muito bem, eu sei me defender muito bem. Pra surpresa do Finn num primeiro momento. E ele é com um treinamento de Stormtrooper, né? Exatamente, exatamente. Então ela surpreende um cara que foi treinado para isso. Sim. É um cara que tem todas essas habilidades que foi, na verdade, construído, entre aspas, para isso. Mas ela surpreende em um outro aspecto também, que é o fato de pilotar. Ele não imagina, ele parte de um pressuposto, tá, tudo bem, ela até pode lutar, mas ela não faz mais nada, né? Mulher não sabe fazer nada. E ela surpreende ele de novo quando demonstra pra ele que ela não só sabe pilotar, como ela sabe pilotar muito bem. Ela que salva a pele deles, né? Exatamente. Nos dois momentos. Assim. Exatamente. A partir da habilidade dela como piloto. Então, ela sabe lutar, ela sabe pilotar, ela é uma mecânica de mão cheia, porque ela faz a Millennium Falcon funcionar, um troço que era sucata, ela faz funcionar. E nessa questão de ser mecânica de mão cheia, outro atributo, vamos dizer assim, que a gente não relaciona com o feminino é a questão de habilidades mecânicas, né? De mulher não sabe mexer em carro, esse é o estereótipo que a gente tem da figura feminina. Claro. E a Rey mostra que ela sabe mexer em mecânica, não de carro, mas de nave. E faz isso de uma maneira que surpreende um outro personagem que também seria uma referência no assunto, que é o Han Solo. Sim. Né? Sim. O que ela consegue fazer e o conhecimento que ela tem em relação à mecânica da Millennium Falcon é um negócio que surpreende o Han Solo naquele momento em que ele e o Chewbacca estão lá e recuperam, na verdade, a Millennium Falcon. A ponto, inclusive, do Han convidar ela, né? Pra seguir na tripulação deles, né? Pra seguir com a Millennium Falcon. Todo constrangido, né? Todo constrangido. Também, de certa forma, o Han Solo é um personagem muito querido, mas também, de certa forma, meio que materializando um preconceito em relação ao feminino, né? Sim. Ele quer muito, porque ele reconhece as habilidades e o potencial daquela menina, mas, uma mulher pilotando, que estranho. Então, ele oferece, mas oferece, não, se tu não quiser, tudo bem, não tem problema e tal. Então, isso é muito... Foi muito bem construído no roteiro, tá muito bem elaborado ali no filme. E mais uma questão que para mim, deixa bem claro que essa menina, que essa personagem, que a Rey, ela é uma herdeira, ou vamos dizer assim, ela estabelece uma relação a mais óbvia com o Luke, e uma outra menos óbvia, mas igualmente importante, na minha opinião, que é com o Han Solo, que eles completam as frases um do outro. Sim. O Han Solo fala e ela fala exatamente a mesma coisa. Eles pensam igual. Ela pensa exatamente igual e ela conhece a Millennium Falcon, o xodó da vida do Han Solo, tão bem quanto ele. Isso é muito emblemático, é muito significativo, porque não é só uma personagem feminina que tá lá no cartaz, que é uma referência direta no título, o Despertar da Força é o Despertar da Força na Rey. Não é só, entre aspas, um rostinho bonito que tá na frente. É um rostinho bonito que tá lá na frente, do protagonismo dos personagens, mas fazendo coisas que vão subverter a imagem, a ideia que a gente tem de feminino. Sim. Né? Isso eu acho que é muito importante. Isso que acontece no Despertar da Força em relação a Rey, em relação à construção dessa personagem feminina, é muito importante. É porque ela simplesmente é uma catalisadora do imaginário e da herança simbólica e dos atributos dos dois personagens masculinos mais importantes. Sim. Ela é a herdeira da Millennium Falcon, ela vai pilotar a Millennium Falcon, e ela é a herdeira do Sabre de Luz. É verdade. Então, ela simplesmente é a herdeira das duas figuras masculinas mais importantes da série. Isso não é pouca coisa. Isso é muito importante. Sim. Né? E de modo que, como tu colocaste, da construção da personagem ser sólida, digamos assim, ela não tá colocada ali. Ela foi criada. Tudo gira em torno dela. Ela não é uma personagem solta, digamos assim. Não tá ali porque, precisamos de uma personagem feminina, porque vai dar bilheteria ou sei lá, alguma coisa assim. Ela tem um porquê de estar ali, né?
Ela tá super, super bem amarrada, super bem articulada com a história, com o roteiro, né? Com a trama. Isso Se a gente pega, por exemplo, a trilogia original, como tu falaste, a gente tem só a Leia, de personagem feminina. Na primeira dos prólogos, né, a gente tem a Amidala, né, a Padmé. Sim. A mulher do Anakin, a mãe do Darth Vader. Mas também tem um papel secundário, digamos assim. E na verdade, na primeira trilogia, quando estava sendo gravada, a Carrie Fisher, né, que é a atriz que interpreta a Leia, ela inclusive reclamou isso pro George Lucas, que na verdade o personagem dela era a única personagem que não tinha evoluído no decorrer da narrativa. Porque o Luke, obviamente, ele evolui, ele descobre lá que o Vader é o pai dele, etc. Perde a mão, tem o treinamento, né, treinamento Jedi com o Obi-Wan, depois com o Yoda. O Han Solo é aquele cara, o anti-herói, né? E depois ele volta pra salvar o pessoal e tal. Então, tipo, ele tem a evolução dele de contrabandista, de caçador de recompensas, pra virar um mocinho. Aí ela cita, inclusive, o próprio Lando, que é o cara que trai eles lá na Cidade das Nuvens. E ele também tem uma evolução. E a Leia continua sendo sempre aquela personagem feminina, como tu falou, a clássica. Que tá sofrendo, apoiando o irmão e apoiando o namoradinho, digamos assim. E ela não tem uma evolução. Ela pede essa evolução e, na verdade, o que ela ganha... Quando eles estão fazendo o manuscrito pro último filme, né, pro Retorno de Jedi, foi refeito diversas e diversas vezes. E o último... O manuscrito é o manuscrito que ela ganha aquele biquíni, né? Sim. que foi exatamente tudo o contrário de que ela pediu pro personagem dela. Tipo, eles colocam o estereótipo feminino naquele sexualismo, assim, absurdo. Exatamente. E virou... O biquíni da Leia é mítico, né? Exatamente. Tipo, pros fãs, assim, e tal. E é muito legal tu ver hoje isso, tu vê na sequência dessa trilogia, tu ter esse despertar da força numa personagem feminina que faz tudo isso que tu falou, né? E tudo isso que a gente vê no filme, assim, de uma maneira natural e não de uma maneira forçada. E uma outra relação também, fazendo essa analogia, assim, com o que era, digamos assim, Star Wars, a personagem da Mascanata, eu vejo a representação dela um pouco do Yoda. Dela dar o bastão, passar o bastão adiante, sabe? Seguir o sabre. Que nem ela fala, né? Ela não é uma Jedi, mas ela conhece a força. Claro, o Yoda obviamente era um Jedi. Sim. Mas o Yoda vai lá, é aquele cara que passa o conhecimento pro Luke, etc. E a Mascanata tem esse catalisador de passar o sabre adiante, né? Sim. De essa emulação, digamos assim, do episódio 7 com o episódio 4, que ele tem uma construção de... o filme é todo construído de uma maneira muito semelhante, né? Tem a personagem que descobre que é um Jedi, que é o Luke Skywalker. Aí tem o Han Solo, etc. E na verdade, aí a Rey, ela também entra no papel do Han Solo nessa emulação, né? Como a gente falou. E aí a gente tem o Finn quase sendo como era a Leia na trilogia original. Do cara que é mais de suporte, digamos assim. Ele participa, ele luta lá com o Kylo Ren e tal. Mas ele é um personagem de alívio cômico, né? Ele não é um personagem sisudão, sério. Não. E como mentor, a gente tem o Han Solo, então, ele vai sendo o Han Solo e o Chewbacca. E a gente tem a Mascanata que aparece pra passar o sabre de luz, né? Sendo quase um Yoda, assim, né? Ela até tem uma... Fisicamente eles são Yoda, parecidos, né? E esse teu comentário é bem importante, Alexandre, porque realmente, e isso também é importante para pensar essa questão da presença e do protagonismo do feminino nesse filme, no episódio 7, no Despertar da Força, porque poderia-se muito bem emular ou duplicar o Yoda num personagem que fosse homem. Não, mas o cuidado de ser uma mulher orientando uma mulher, né? Uma mulher orientando uma menina, orientando uma jovem. Então não é o discurso do pai, não é o discurso da figura masculina que está lá aconselhando e fazendo a transição, a evolução daquela personagem pro mundo exterior. Porque é isso que a Rey tá fazendo, né? Com bastante relutância. Ela tá saindo do ambiente doméstico. Ela toda hora, todo momento, ela quer voltar para casa. Ela quer voltar pro planeta lá. Jakku, né? Pro Jakku, numa espécie de retorno à esfera do doméstico. Numa espécie de retorno a fazer o que a mulher, nesse perfil estereotipado, claro. Patriarcal, sempre tem que fazer. Esperar. A mulher não age, a mulher espera. A mulher é a passiva, é aquela que espera. E parece que ela tá
no imaginário dela, parece que ela tá meio que programada a fazer isso, a ficar no ambiente doméstico, que é um planeta agora, esperando. Só que ela não... A força é mais forte. A força, com perdão da redundância, a força fala mais alto, e esse movimento no sentido do sai de casa, se liberta do doméstico e vai ganhar o mundo, vai ser protagonista de uma coisa na esfera mais pública, vamos dizer assim, mais no mundo mesmo. Quem faz isso, quem faz literalmente essa passagem de bastão, poderia ser um homem, ou poderia ser um personagem masculino, mas não, é uma mulher, né? Isso é muito importante, porque costura bem esse protagonismo da personagem feminina nesse filme, mas não é um protagonismo pela metade, não é um protagonismo de fachada, não é um protagonismo só para aparecer e, de certa forma, para responder uma certa demanda social a respeito dos movimentos feministas que ganharam força na passagem do século XX para o século XXI, com a internet e tudo mais. Né? Não é só, entre aspas, para inglês ver ou para feminista ver. Não, é um protagonismo de verdade, né? Um protagonismo de verdade e muito bem articulado com a história. E eu só queria retomar voltar, que nem a gente disse, voltar umas casinhas no tabuleiro, para falar uma coisa da Leia, que é o seguinte: toda essa exigência da atriz, uma modificação do personagem, tornar o personagem dela mais rico e tal, não sei o quê, que não foi atendido lá, né? Não, nem um pouco. Né? Eu acho que nesse foi atendido, porque agora ela não é mais a princesa. Sim. Inclusive existem vários atos falhos, inclusive do C3PO, de chamar ela de princesa e se corrigir. Não é princesa, é general. Ela não é mais uma princesinha que não faz nada. Ela é uma autoridade militar. Ela é alguém que está comandando um exército, está comandando um grupo, agora eu estou tentando me lembrar, mas majoritariamente de homens. Ali. Acho que tem uma ou outra personagem feminina e tal, mas ela é um general, ela não é mais a princesa Leia. E isso, inclusive, até nisso eu acho que foi muito bem costurado, que existe um ato falho que manifesta uma tendência a gente ver a Leia como princesa, e princesa é princesa, né? Princesa é um dos estereótipos da figura feminina, né? A princesinha que não faz nada, que tá no castelo e que tá sendo esperada para ser resgatada pelo príncipe encantado, Han Solo, né? Seu cavalo prateado, né? A Millennium Falcon e tal. Ela ali não é mais a princesa, né? E isso é marcado no discurso, e mesmo esse ato falho eu acho que é muito interessante, porque ele reforça um pensamento que limita o feminino a determinadas questões, mas que ali a Leia tá mudando essa escrita, assim como a Rey tá mudando essa escrita também. Isso. Né? Eles deixam explícito isso, né? Exatamente. Sobre a Leia é interessante, né? Se for pensar, o Darth Vader, ele é pai do Luke Skywalker. Isso. Quem fala? O Darth Vader é o pai da Leia. Eles falam que o Luke é irmão da Leia. Na verdade, o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker e o Luke Skywalker é irmão da Leia. Exatamente. E não o Darth Vader é o pai do Luke e da Leia. Parece que essa vinculação ela é por tabela, né? Isso. Ela é filha do Darth Vader Isso é entendido da maneira que a Leia era uma personagem secundária, era uma personagem coadjuvante na trilogia. Ela não executa grandes ações a ponto de... no arco principal narrativo do filme, né? Que é diferente do que a gente tem agora com a Rey, né? Embora a Leia agora, como tu citou, ela é general. Então agora sim ela tá comandando, inclusive contra o filho dela, né? Porque o filho dela tá do outro lado. Exatamente. Ela é uma general que tem que enfrentar o filho dela, por mais que ela queira que ele venha de volta, né? Mas ela tem que enfrentar o filho. E essa questão lá da relação entre o Darth Vader e o Anakin e o Luke é um reforço dessa ideia de que as histórias, ou as grandes histórias, os grandes feitos, eles acontecem entre homens, né? A história, ela caminha, isso, de novo, uma visão bastante patriarcal da construção da história, né? Os heróis são sempre masculinos, né? A transmissão do poder, a passagem do poder, a passagem das obrigações é sempre de pai para filho, né? E isso é o discurso patriarcal. O homem, por que nas culturas antigas, e até pouco tempo ainda era isso, a importância de ter um filho homem para passar a herança, para passar o nome, né? Esse jogo do Skywalker, do Luke com o pai, com o Darth Vader, é aquela questão de passar o nome, ou a resistência do Luke em receber esse nome,
né? A força, o lado negro da força, que o Darth Vader tanto quer passar pro Luke, é uma espécie de passar o legado de homem dele pro Luke. Por isso que a Leia tá fora desse jogo. Por isso que a Leia tá fora desse cenário. Porque nenhum pai de uma cultura patriarcal que se preza vai querer passar o seu legado pra uma mulher. Não, o pai de uma cultura patriarcal, um pai que se preza, ele vai passar o legado pro varão, ele vai passar pro homem, Sim. pro Luke. Por isso que a Leia não é filha do Darth Vader. Ela é irmã Do Luke Skywalker. Exatamente. Ela é uma espécie de... Ela tá numa posição subalterna de segundo nível, né? O Luke é filho do Darth Vader, e nessa relação pai e filho existe uma preponderância do pai em relação ao filho. Então o Luke já é menos que o Darth Vader porque é filho, né? E a Leia consegue ser menos que o Luke porque ela é irmã do Luke. Sim. Então o Darth Vader, o Luke Skywalker e a Leia. Então ela consegue estar no segundo nível de subalternidade até o episódio 7. Até o episódio 7, quando ela deixa de ser a princesinha e passa a ser o general. E fazendo um parênteses nisso aí, na verdade, quem pegou o bastão do Darth Vader foi exatamente o filho da Leia. Sim. Que ele fala que eu vou terminar o que você começou, citando o Darth Vader, com o capacete do Darth Vader, idolatrando, na verdade, o Darth Vader, é exatamente o filho da Leia, né? Sim, E não o filho do Luke, exatamente. ou a filha. Eu quero aproveitar que tu trouxe o Ben pra história, né? O Kylo Ren, né? Isso. O Kylo Ren, porque o Kylo Ren é um personagem que na minha leitura, na minha forma de ver o filme, é um personagem que a gente também pode problematizar em relação a estereótipos de gênero. Sendo brevemente teórico, assim, bem en passant, Por favor. uma das imagens que estão constantemente, tá muito arraigada, tá constantemente relacionado à questão do feminino, é o feminino como representativo, como sendo comandado pela emoção, ao passo que o homem é comandado pela razão. E nesse jogo de relacionar o racional com o masculino, o intelectual com o masculino e o emocional com o feminino, as mulheres sendo comandadas pela emoção, se cria uma imagem, uma pecha do feminino, que é a questão da histérica. A mulher é histérica. A mulher é a que grita, a mulher é a que se descontrola, a mulher é que fala alto, que é extremamente emotiva e não controla as suas emoções. O homem, inclusive, ele é ensinado... O homem não chora, né? Então, o homem é ensinado a controlar suas emoções e a mulher é incentivada a extravasar suas emoções e tal, não sei o quê. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre. Quem é o personagem histérico do filme? Kylo Ren. Quem é que quebra tudo, não consegue lidar com a frustração e ao menor empecilho quebra tudo, é o personagem masculino. Sim. Tá, tudo bem. A gente até pode dizer ele é adolescente, ele é muito jovem, mas a Rey também é muito jovem. Sim. E a Rey não é histérica. Então, eu acho que esse personagem também eu não tenho visto ou ouvido muitos comentários a respeito desse traço do Kylo Ren, que eu acho também muito interessante que nesse personagem masculino, mesmo sendo masculino, a gente tem nele também um aspecto de subversão de imaginário ou de figurações estereotipadas em relação ao feminino. Porque normalmente a gente vê a histérica ou o adjetivo histérica tá relacionado com o feminino, e nesse filme a personagem histérica é um cara, é um rapaz, Sim. né? Sim. E isso eu acho que também é muito importante ter acontecido no filme, e é muito importante a gente mencionar isso, né? Sim. Porque também é problematizar questões de gênero nesse filme. Também tem uma problematização de questões de gênero nesse filme. Sim. Falando sobre isso da Rey, dessa construção da personagem, né? Na verdade, pegando o gancho ali do Kylo Ren, na verdade ele interroga ela, ele não consegue interrogar ela, né? Não. E aí ele tem todo um ataque histérico. E o que a Rey faz no filme são coisas que nem o Anakin fez, né? Nem o Anakin, nem o Luke Skywalker, nenhum outro Jedi Não. conseguiu fazer. Que é pilotar Millennium Falcon, Não. é enfrentar um Sith, embora o Kylo Ren tá em treinamento, ela enfrenta e vence ele, né? No duelo de sabre de luz. Coisa que o Finn não conseguiu fazer. Sim, sim. E a gente tem isso de uma maneira natural. É verossímil dentro da história. Sim. Não me parece, menos a mim, que seja alguma coisa colocada, forçada, que eu veja aquilo. Ah, como assim? Tu entende aquilo. Sim. De acordo com a narrativa vai se desenvolvendo, chega naquele momento e, na verdade, é esperado que ela vá vencer o Kylo Ren. Sim. Por tudo isso, né? Pela Rey ser um personagem forte e pelo Kylo Ren ser um personagem instável. Uhum.
E ele ainda tem ali a sombra do Darth Vader atrás dele, né? Só isso. Exatamente, O maior vilão talvez da história do cinema. É. E ele tem que pegar o bastão dele, né? É. Ele tem essa sombra aí que é extremamente problemática e talvez, sem querer me aprofundar muito em questões teóricas e mais filosóficas, que é um grande problema para as masculinidades, que é a figura do pai, né? A figura do pai, no caso dele o avô, mas é uma espécie de pai, né? Sim. Pai simbólico dele, ou é de quem ele herda, a questão do legado e tal, não sei o quê. E atender às expectativas do pai, respeitar o pai que está lá, inclusive nos mandamentos, né? Honrar o pai. Então, a figura do pai é uma figura... E atender às expectativas do pai é uma sombra, é um peso muito grande para qualquer homem, né? E ele visivelmente acusa esse golpe, né? Ele Sim. visivelmente acusa Sim. esse golpe de não conseguir e de estar constantemente caindo em tentação de ir pro lado branco da força, pro lado light da Com força. os pais dele. Exatamente, E para isso ele tem que simbolicamente não, né? Literalmente matar o pai biológico, né? Seguindo então nessa toada de diversidade que o Despertar da Força traz, saiu aquela notícia, né? Que pra mim, assim, foi emblemático e eu achei muito, muito legal. De um menininho negro, um gurizinho negro que viu o bonequinho do Finn numa loja e ele falou, eu quero porque ele é pretinho igual a mim. Acho que isso não tem preço, né? Tu vê isso num Star Wars, sei lá, um ícone de cultura pop, multibilionária, uma franquia e tal, que hoje tá na Disney, e tu vê essa representatividade, né? Essa diversidade na tela do cinema. Essa questão do Finn, um personagem negro que divide o protagonismo, eu acho, com a Rey, ela é realmente algo muito importante e a reação e o desdobramento disso para fora das telas, né? Essa questão do menininho que com a foto dele com o bonequinho e me representa e tal. Isso é uma coisa que não tem preço. E, de novo, tá muito bem articulado, tá muito bem construído nesse casal que o Finn e a Rey compõem, né? Na trama, né? E aí eu quero fazer um outro paralelo que, claro, hoje em dia a gente não tem como sentar numa sala de cinema e começar a assistir o filme sem ter um mínimo de informação a respeito do filme. Então, todo mundo que foi assistir ou que irá assistir o Despertar da Força sabe que tem uma protagonista feminina e que tem um outro personagem bastante importante que é um negro. Não tem como entrar na sala de cinema para assistir o Despertar da Força sem saber disso previamente. Bom, digamos numa situação especial em que a pessoa vá assistir o filme sem ter essa informação, esses dois personagens, eles são apresentados pela primeira vez de uma forma anônima, de uma forma incógnita. Eles têm a máscara, né? Sim. O Finn a gente identifica, porque como é que vai identificar quem é aquele personagem, especificamente aquele personagem que depois eu vou descobrir que ele vai ser um negro, naquele bando de cara de capacete branco. Bom, então ele vai ter uma marca que é uma mão de sangue, beleza. Então no meio de todo mundo a gente está identificando que aquele personagem marcado lá, presta atenção que aquele lá é importante, pelas reações dele e tal. Claro. Então ele se destaca da manada em função do sangue. E só vai tirar a máscara e se revelar como negro depois. A Rey também aparece. As primeiras cenas, ela tá mascarada. Que ela tá lá no deserto, então ela tá toda com a proteção e o óculos e tal. Então, assim, o primeiro contato que tu tem com esses dois personagens, tu não sabe que são, respectivamente, um negro e uma mulher. Tu sabe que eles são diferentes e tu sabe que, em função da forma como eles são apresentados e tal, tu sabe que eles se destacam. A Rey porque tá sozinha na cena e tal, e ele porque tá... Desertor, né? Exatamente, e tá marcado com a questão do sangue lá, então... mas tu começa a prestar... Olha, esses dois são personagens que são especiais, que são diferentes, vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que seguir eles na história. Mas eles não se revelam a um primeiro momento como uma mulher e como um negro. Isso acontece depois. Então eles já começam a estabelecer uma relação entre eles mesmo antes de se conhecer, a partir desse jogo vou esconder o jogo, né? Vou esconder a identidade deles pra revelar depois como se fosse uma espécie de grande surpresa e tal. É uma menina, é um negro, tá? Mas tudo bem. Mas daí eles passam a se conhecer, ou eles se conhecem e passam a estabelecer uma relação e eles formam um casal, eles constroem uma relação afetuosa muito, muito interessante entre eles. E a gente, de novo, pode colocar
sublinhar isso como uma outra subversão. É um negro e uma caucasiana, é um negro e uma branca. É uma relação interracial que está se construindo ali. Sim. Né? E também eu não sei se tem se conversado muito sobre isso, mas é uma relação interracial que está se construindo ali. Né? Então tem questionamento de gênero e étnico em função do protagonismo, mas também tem um questionamento étnico em função de um casal interracial que está se formando ali. Né? Então isso também é uma coisa bastante interessante que a história constrói, né? Sim, sim. Teve rumores, isso é rumores, tá? Então momento Nelson Rubens do programa. Ok. De que, que o Paul Dameron, o piloto Sim, o piloto. Da Aliança Rebelde lá, ele deu uma entrevista falando que o personagem dele poderia ser homossexual. Mas parece que não se confirma isso nos próximos episódios. Mas ele deu em algum lugar, assim, ele deu uma entrevista que ele soltou isso, o personagem dele poderia ser homossexual e ter relação com outro personagem. Então, eles estão colocando mais um outro aspecto de diversidade dentro da franquia de Star Wars, né? Seria muito bom. Mas, de novo, esse parênteses, assim, com os asteriscos aí, que é o momento ego, né? Momento fuxico, que na verdade isso é uma coisa extra, né? Extra-oficial, extra-oficial. Mas que talvez pode vir a acontecer no episódio 8 até no 9. Então, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão de tu ter um negro como protagonista, um personagem importante na narrativa, todo o desenvolvimento, e daí tem toda a questão dele ser um Stormtrooper, né? E ser esse desertor, ele vê que esse novo império que está sendo construído não é o caminho que ele quer seguir. Então ele sai, enfim. A gente tem a Rey, que é essa personagem feminina. Tu acha que essa colocação no episódio 7 do Star Wars é reflexo da sociedade que a gente vive hoje? É quase como se fosse um pedido da sociedade para ter essa representação também em uma franquia como Star Wars? Pois é. Ou seria simplesmente sem nada, sem nenhuma relação social? Sim, não teria nenhuma causa que não fosse isso. Não teria nenhuma razão que não fosse isso. Apenas narrativa, apenas ficcional, digamos assim. Eu acho assim, Alexandre, que visivelmente, ou melhor dizendo, é muito difícil a gente não relacionar esse protagonismo dos personagens feminino e negro. Esse protagonismo está acontecendo justamente agora. É muito difícil a gente não relacionar com o que os movimentos sociais e mais especificamente o movimento feminista, né? Porque os movimentos sociais negros, eles já são um pouquinho anteriores, né? Principalmente nos Estados Unidos e tal. Então já esse resgate, essa valorização, esse protagonismo da cultura, no nosso caso afro-brasileira, ou da cultura de matriz africana nos Estados Unidos, no Brasil, isso já tem uma história, já tem uma estrada, e a questão do feminismo, pelo menos fora da esfera acadêmica, na esfera mais social, do dia a dia, do cotidiano, das redes sociais, é um pouquinho mais recente se a gente for comparar com os movimentos negros, por exemplo. Sim. Então, assim, é difícil a gente não relacionar o que Star Wars está fazendo como uma espécie de resposta, uma espécie de desdobramento dessas questões sociais, dessa visibilidade que o feminismo tem ganhado, tem recebido, tem alcançado de uns anos para cá. Eu não consigo ver se não é essa, ou se esse ingrediente não está nessa receita, eu não consigo ver outra razão para isso estar acontecendo justamente agora. E a gente pode pensar bem essa reivindicação da atriz que fez a Leia. Da Carrie Fisher. Ela tinha pedido nos anos 70, finalzinho dos anos 70. Início dos anos 80. Início dos anos 80. E por que não foi atendido? Ou por que foi atendido de uma maneira... Pelo contrário, né? Sexualizaram, na verdade, exatamente. Que até então não era sexualizada, né? Exatamente. Não era. Ela era uma personagem com todos esses estereótipos femininos, mas não era um personagem sexual, digamos assim. Não era um símbolo sexual. Pros geeks da época, Exatamente. E com aquela cena que é, sei lá, de 5, 10 minutos, ela passa a ser um símbolo sexual de Comic Con e etc. Sim. Então, se era para ter acontecido por outra razão que não um certo clamor das ruas, vamos dizer assim, ou das redes sociais, podia ter acontecido antes. Né? E também é complicado a gente pensar, porque a gente tem que pensar que é uma série que se passa, a história se passa milhões e milhões de anos, né? Então, assim,
a nossa cabeça e os nossos movimentos, as questões políticas e políticos sociais nossas hoje não tem nada a ver com a história que está sendo narrada ali. Naquele contexto da história, da narrativa ali da história. Então, se era para ter aparecido, essas questões de gênero já poderiam ter sido resolvidas desde o primeiro episódio, pensando no contexto da história, claro, em si, né? Fechadinho dentro da história. Bom, então assim, ó, resumindo, ou fechando, eu acho muito difícil o fato de a gente ter agora uma protagonista feminina e um personagem também relevante negro. E isso está acontecendo hoje, eu acho muito difícil não relacionar com esse movimento social fora do âmbito do cinema ter ganhado força, tá? Mas eu acho que mesmo que isso seja verdade, que seja uma resposta a uma demanda ou um clamor dessa juventude que não quer mais pensar dentro dessas caixas e quer dar visibilidade para outras identidades e outras formas de relação social e relação afetiva. Bom, o fato de ser uma resposta e não ser uma coisa natural não diminui o fato, com perdão da repetição da palavra, mas não diminui o fato disso estar sendo mostrado no cinema. Porque o cinema, ele poderia não ter atendido essa demanda. Ele poderia ter ficado na dele, como vários outros filmes ficaram e por muito tempo também se ficou, né? Vamos só puxar um exemplo, um paralelo bem nosso aqui, a questão do beijo, o famoso beijo gay na novela. Uhum. Quanto tempo se clamou e não aconteceu? Né? Então, assim, o fato do clamor existir não significa que a mídia vai atender o clamor, né? Então, o simples fato de ter atendido, mesmo que seja um atendimento, mesmo que seja não seja uma coisa natural, o simples fato de ter acontecido já é muito importante. E importante por quê? Porque sendo visto, sendo mostrado, possibilita que os sujeitos, que as pessoas, como o menininho lá do boneco, se identifiquem. Sim, né? Sim. Então, eu posso ser um herói Jedi, eu posso ser um herói de Star Wars. Não tem só herói branco de Star Wars. A menina, sim, eu posso ser uma heroína do Star Wars, porque tem lá a menina. Então essa questão da representatividade ou da visibilidade de outras identidades que não aquela patriarcal, que é a masculina, branca e tal, não sei o quê, isso já é uma grande coisa. A gente ter essas identidades alternativas ou essas identidades outras que não masculino, branco, que é o hegemônico, né, que a gente tem, sim, na nossa sociedade. Então, independentemente do fato, eu acho que sim, é uma resposta, vamos dizer assim, não é uma coisa que aconteceu naturalmente, foi solicitado que se fizesse isso. Independentemente disso, eu acho que o fato de ter acontecido já é uma coisa pra gente comemorar e já é uma coisa pra se celebrar e esperar e fazer um esforço para que isso aconteça mais e mais vezes. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no universo dos fãs, dos geeks e tal, que os Comic Cons da vida e esses eventos, a presença de meninas é um absurdo, é extremamente relevante a presença de meninas que participam dos fóruns, que participam das palestras, que participam dos eventos, né? Então a gente já tem meninas há um tempo já ocupando o seu espaço nessas esferas de discussão e de debate e fóruns pela internet e aí tu até pode me corrigir se eu estiver muito equivocado, mas a gente tem uma presença... Tá certo. A gente tem uma presença, claro, mais significativa das meninas, né, nesse universo do comics e do Star Wars, Star Trek e desse universo pop, né? Sim, sim. Inclusive da literatura também, os eventos de literatura, sim, fantástica. Em outras produções também, né? Exatamente, em outras mídias. Queria fazer 2 comentários disso que tu estava falando agora. O primeiro deles é que, na verdade, me parece serem decisões muito corajosas, né? Da produção do filme, sim, diretor, roteiristas e tudo mais, de colocarem esses personagens dentro dessa narrativa, né? E daí dentro da narrativa não é apenas um filme. Eu ia falar trilogia, né? É o universo Star Wars, claro, né? Que já tem 2 trilogias, todo o universo expandido, série de TV, livros, quadrinhos, o que tu imagina tem Star Wars, e eles terem essa coragem de... Ora, quer dizer, a gente vai fazer esse reboot da série. A gente tá agora aqui na Disney, tem sei lá quantos milhões que a gente pode gastar e vamos fazer assim. Sim. Eu acho que são decisões... desde o Kylo Ren ali, tu tem um vilão que é
instável, que é fraco emocionalmente, né? Ele demonstra essa fraqueza emocional e o cara, ele só é o herdeiro do Darth Vader, né? Que é icônico. E tu tem a Rey, tu tem o Finn, eu acho que são decisões muito corajosas que eles tomaram. E eu particularmente achei muito legal do resultado disso na tela, né? E a outra questão eu queria que tu falasse um pouco sobre como tu percebe isso, desse protagonismo feminino, desse protagonismo negro, afrodescendente, em outras produções, assim. Porque, obviamente, Star Wars não reinventa a roda. Eles não estão aqui, meu Deus, eles inventaram, olha só, existe uma protagonista mulher. Isso não é novidade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar em grandes blockbusters da cultura pop, talvez esse, pra mim, assim, é o grande referencial, sabe? De chegar, assim, colocar o pé na porta e dizer, olha, a gente tem aqui uma protagonista feminina e ela faz tudo isso aqui. E tu tá entendendo por que ela tá fazendo tudo isso aqui. Tá tudo explicado aqui. Não sei se te vem alguma outra coisa na cabeça, alguma outra produção, até fazer uma relação com a literatura, porque na literatura, obviamente, a protagonista feminina é muito mais presente, né? Do que em grandes blockbusters de cinema, né? Não, na literatura, sim, a gente já tem. E pensando só na literatura brasileira, a gente já tem nomes emblemáticos da literatura brasileira que são mulheres, né? Escritoras que produzem uma literatura já reconhecida e o que a gente chama de canônico, né? Só citar alguns nomes. Tem a Clarice Lispector, tem a Raquel de Queiroz, tem uma série de outras escritoras que são a Cecília Meirelles, que são escritoras reconhecidas como escritoras de alto valor literário, escritoras canônicas, né? Então, na literatura, essa questão, talvez do negro não, né? A gente não tem grandes autores negros na história da literatura brasileira que sejam reconhecidos na sua importância e tal, da mesma forma que a gente tem em relação à escrita feminina, à autoria feminina, né? Isso já há bastante tempo, né? Então, de certa forma, na literatura a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? Mas no cinema, as protagonistas femininas, ou as grandes personagens femininas do cinema, elas eram e sempre foram, ou pelo menos na maioria dos casos, um reforço desse estereótipo. É a donzela, é a pessoa que tem que ser salva, é o estereótipo do feminino, como ele está construído no discurso patriarcal, né? Mas a gente tem, de uns anos para cá, algumas produções literárias que acabaram migrando para as telas do cinema, que já começaram a subverter ou começaram a construir esse caminho de um protagonismo da figura feminina nas suas histórias. E vamos começar talvez pelo pai de todos, que é o Harry Potter, né? Embora o Harry Potter tenha um protagonismo do menino, do Harry, que inclusive dá título para a série, a gente tem uma figura que é a Hermione, que é uma figura importantíssima na trama, né? Por vezes ela tem uma importância que supera a importância, ou supera o papel do Harry Potter em determinados momentos da série, né? Tanto a série do livro quanto a série no cinema, né? A transposição para o cinema. Em alguns episódios, em alguns filmes ou em alguns livros, a Hermione em alguns momentos assume o protagonismo mesmo, né? Por um momento ela assume o protagonismo da história. É ela que faz a coisa acontecer e as coisas giram em torno dela, né? Então acho que a Hermione, ela é talvez a primeira dessas figuras femininas a dar esse passo, a apontar nessa direção de uma visibilidade para a figura feminina e uma visibilidade que problematiza uma série de questões, uma série de estereótipos, uma série de figurações que foram construídas em torno do feminino, do que o feminino, aquela coisa que a gente fala, papel de homem e papel de mulher, coisas e espaços e ações que são restritos ao feminino, espaços e ações que são restritos ao masculino, e não pode ter essa passagem de um para o outro, né? O homem não pode fazer coisa de mulher e mulher não pode fazer coisa de homem. A Hermione talvez tenha sido talvez a primeira personagem a fazer isso, e ao fazer isso, e o Harry Potter é muito emblemático nesse sentido, porque muitos dos leitores de hoje em dia, dessa geração, se tornaram leitores por causa do Harry Potter. Eu tô incluso nessa Pois lista. Então, essa geração que é a tua geração. Os leitores dessa geração, da tua geração, muitos deles são leitores por causa do Harry Potter, né? Sim. E aí a gente pensa meninas da tua geração que leram Harry Potter e se depararam com uma personagem que nem a Hermione, né? Isso faz outra, é uma outra menina, a menina que lê, que entra na literatura e se torna uma leitora a partir da Hermione,
É uma outra menina se a gente comparar com uma leitora que vai ler obras escritas, uma obra de autoria feminina, né, Harry Potter, Sim, só pra sim. lembrar. J.K. Rowling. Só pra reforçar isso. Então, uma obra escrita por uma mulher que faz isso. E essa leitora que vai entrar no mundo da literatura pelas mãos da Hermione e começar a construir a sua identidade, de gênero, inclusive, a partir da Hermione, né, de sendo puxada pela Hermione, Sim. pelas mãos, é uma figura, uma mulher, é uma menina e vai ser uma mulher totalmente diferente, ou que vai pensar de uma forma totalmente diferente o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quais são os limites dela, o que é ser mulher, se a gente for comparar com uma leitora de, sei lá, 30 anos atrás, que leu obras escritas, 30, 40 anos atrás, que leu obras escritas por homens, de autoria masculina, e com um protagonismo masculino, né? Então, não tem um outro perfil de feminino nessas obras que não seja isso, a mulher submissa, a mulher... como é que é? A bela recatada do lar, Sim. né? Então, A tríade. Então, uma coisa é tu entrar começar a construir o teu universo simbólico e começar a construir a tua concepção como sujeito, como ser humano. Uma coisa é tu lendo coisas que reforçam que tu tem que ser bela recatada do lar, e outras e é totalmente diferente de uma situação que tu vai construir essa tua identidade de gênero e como sujeito, como indivíduo, como ser humano, dizendo que não, tu não precisa ser bela, não, tu não tem que ser recatada e o lar não é o teu limite, tu não precisa ficar restrito ao lar. Né? Então a gente começa com a Hermione por aí. E agora o mais contemporâneo, aí a gente pega o Mad Max, o Estrada da Fúria, né? Isso. Que tem ali encabeçando uma personagem feminina, né, que subverte em vários aspectos a questão do estereótipo, né? A gente tem uma comunidade de mulheres ali, Sim. né, que também é um elemento importante da trama, aquele mundo, aquele universo, aquela comunidade só de mulheres, aquilo lá também é um elemento bastante importante de se pensar. E vamos pensar em outros, por exemplo, os Jogos Vorazes. Sim. Né? Os Jogos Vorazes também. A gente tem o casal, que é um casal que subverte todos os papéis de gênero, todos os padrões de feminino e masculino que estavam consolidados até então, né? A racional, a fria, é ela, é a personagem feminina, e ele é o padeiro, ele é o do lar. Ela não é a do lar. Ele que é o recatado e o do lar, entendeu? Então, isso é uma subversão. Por que hoje a gente, por exemplo, tá falando, chama mais atenção o que o Star Wars Episódio 7 fez, e talvez a gente fale menos sobre os Jogos Vorazes? Bom, é que o que o Episódio 7 fez, ele mexeu num vespeiro consolidado. Sim. Ele foi lá num ícone da cultura pop, e o reboot que tu falou, né? Então ele meteu a mão numa coisa que estava consolidada no universo cultural e disse, não, vamos problematizar algumas coisas aqui nesse objeto sagrado da cultura pop. Os Jogos Vorazes não é um objeto sagrado da cultura pop. Ele está surgindo agora, né? Ele talvez daqui a 10, 15 anos ele possa ser uma referência dessas distopias e tudo mais, e desse universo pop desse gênero assim. Mas hoje ele não é. Sim. Hoje ele só é uma trilogia muito bem vendida em termos de livro, né? E muito bem consumida nas bilheterias dos cinemas. Mas não é um objeto canônico, intocável, uma coisa endeusada. Não é um mito. Jogos Vorazes não é um mito. O Star Wars é um mito, né? E tu vai lá e mexe no mito, isso dá muito mais assunto. Né? Isso rende muito mais discussão, dá mais visibilidade. Sim, né? Inclusive começa aqui, né? Inclusive começa aqui. Né? Então acho que a gente tem o Star Wars, o episódio 7, o Despertar da Força, ele tá sim num contexto mais amplo, ele tá inserido, ele não tá sozinho, né? Ele não inventou a roda, com certeza ele não inventou a roda, e com certeza ele tá articulando com um movimento mais amplo, que na minha opinião a gente pode datar o início lá da Hermione, né? Falando dos Jogos Vorazes, do Divergente, de todas essas produções aí literárias e cinematográficas que estão colocando o protagonismo na figura feminina. Então, realmente, o Star Wars não inventou a roda. Qual é a diferença do Star Wars? Por que a gente está falando no Plotcast 1 de Star Wars e não dos Jogos Vorazes? Porque o Star Wars é um ícone, é um mito, é um objeto endeusado, sagrado, né? E que está sendo subvertido de uma forma muito positiva. E eu acho muito bom que isso esteja acontecendo, porque vai ser assim, maravilhoso se daqui a, 5 anos, 10 anos, uma menina vai mexer
no carro dela, ou vai mexer no carro do pai dela, claro. mexendo, nem existe mais carburador, mas vai mexer na mecânica do próprio carro, ou o carro do pai, vai dar uma força lá para mexer nisso e naquilo no motor, e ela vai estar fazendo isso, e vai estar fazendo isso da mesma forma que eu, dirigindo o carro de noite, naquele breu lá do espaço sideral, dentro do meu carrinho, eu me imaginando com o Luke Skywalker, como nem o Luke Skywalker. Vai ser muito legal se uma menina daqui a 5, 10 anos vai estar mexendo no motor do carro dela, com ou sem o pai dela, e vai estar se imaginando, puta, tô fazendo que nem a Rey, entendeu? Tô aqui mexendo na minha Millennium Falcon, arrumando a Millennium Falcon pra dar uma banda e tal, não sei o quê. Isso é construção de imaginário, isso é construção de identidade, né? E uma menina que daqui a 5, 10 anos muito tranquilamente vai mexer num motor de carro, isso não é coisa de menino, entendeu? Isso é coisa de menina, claro que é coisa de menina. A Rey fez. Se a Rey fez, e a Rey é menina, eu posso fazer que nem a Rey, entendeu? Isso é muito importante, o que está acontecendo com Star Wars. E tomara que continue, tomara que o personagem realmente tenha um personagem homossexual, porque daí os homossexuais, eu também posso pilotar a caça entendeu? Eu não preciso ter vergonha de ser o que eu sou, porque grandes figuras do cinema são que nem eu, né? Isso é a questão do menino lá no bonequinho, né? Isso aí é muito importante. Se consolidar e se avançar esse processo, isso vai ser muito importante, muito importante. E a gente tá no episódio 7, né? Tem o 8 e o 9 aí, então vai ter todo esse desenvolvimento, a gente vai ver toda essa jornada da Rey, né? Do próprio Finn também, e vamos ver o que vai acontecer nesses últimos 2 episódios, né? Esses últimos não, né? Que agora, o último, ninguém sabe quando vai ser o último episódio de Star Wars. O céu é o limite agora. O universo é o limite. O universo é o limite. A long time ago. Então tá, então vamos ao clímax da semana. Clímax da semana. Bom, então, a gente tem aqui no podcast o clímax da semana. Nada mais é do que uma dica cultural, uma leitura, um filme, um jogo, enfim, uma música, qualquer coisa. Então, seguindo todo o conceito desse projeto, né? Então, todo o plot tem o seu clímax, né? Então, tem alguma... O que tu indica pra quem tá ouvindo esse programa? Só não vale ser o Star Wars Despertar da Força, tá? Não. Esse não vale. Até porque o pessoal já deve ter assistido, né? Se chegaram até aqui, imagina-se que já tenham assistido. Não, eu na verdade tô com um filme que até faz algum tempo que eu assisti, mas foi talvez o último filme assim que tenha marcado a minha vida como espectador e como fã de cinema, que eu vou, na verdade, fugir um pouquinho do universo e vou indicar, para quem não assistiu ainda, um filme que ele foge bastante do universo geek, do Star Wars e quadrinhos e tal, que é A Garota Dinamarquesa, que é a história de um pintor dinamarquês que acaba problematizando a identidade de gênero dele. Ele é casado e acaba, no final das contas, no final do filme, se submetendo a uma cirurgia de mudança de sexo, né? E aqui eu não vou dar spoiler. Mas é um filme que eu achei muito, muito interessante, é um filme que eu achei muito bonito. Para além da questão do tema, que para mim toca bastante, que discute questões de gênero, e são as coisas que eu tô lendo, são as coisas que eu tô pesquisando, são as coisas que eu tô estudando. É sobre isso que eu tô falando profissionalmente. Então, é óbvio que tematicamente ele me diz muita coisa e me marcou. Mas, para além da questão temática, ele é um filme que me chamou bastante a atenção como linguagem cinematográfica. Ele é um filme que trabalha de uma maneira primorosa, na minha modesta opinião, né? Não sou um expert em cinema, mas na minha modesta opinião, ele resolveu de uma forma brilhante esse jogo entre o masculino e o feminino, e essa duplicidade dos gêneros, e muitas vezes, o apagamento das fronteiras entre os gêneros, entre o que é masculino e feminino, não só na função da passagem do protagonista de uma condição de homem para uma condição de transgênero, mas a própria relação da esposa dele, né? Então é um jogo de duplicidade, um jogo de espelhamentos que se constrói na linguagem, que para mim foi
foi muito bonito e muito bem resolvido, muito inteligente, assim. Então a minha dica para fechar o plotcast, esse primeiro plotcast, é uma dica que vai fugir desse universo, mas é um filme que eu ainda tô pensando muito sobre ele, né? Então quando já ouvi falar desse filme, mas eu não vi. eu recomendo fortemente, porque daí quando tu diz, não, temos que dar uma dica no final, eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse A Garota Dinamarquesa, né? A minha dica é essa aí. Legal. Então, pra quem ainda tá ouvindo, né, eu quero falar então sobre um livro chamado Como Star Wars Conquistou o Universo. O passado, o presente e o futuro da franquia multibilionária. É um nome bem curtinho. É um livro do Chris Taylor. Ele é uma espécie de biografia do Star Wars, digamos assim. Aproveitando que o tema é Star Wars, né? Eu falei que não podia ser o Despertar da Força, né? Fazendo a minha defesa. Não, mas eu nem pensei em criticar a dica, que é isso. Pra quem é fã de Star Wars, eu recomendo, é um livro bem grande. Então ele fala desde o início da carreira do George Lucas, ele na academia, na UCLA, né, onde ele estudou cinema, como ele concebe esse pensamento, a trajetória cinematográfica dele antes de criar Star Wars. Ele sempre tinha Star Wars na cabeça, e aí eles fazem um paralelo ali de como na verdade esse universo surge na cabeça dele. E aí tem toda a criação da Nova Esperança, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi, os prólogos, e obviamente o livro foi lançado antes do lançamento do Despertar da Força, então ele termina ali nessa fase de aquisição da Disney, né? E, eu dei o spoiler, né? Acabei contando o final do livro, mas é bem interessante, assim. Até quem ele tem algumas recomendações, assim, na arte do livro, e tem uma recomendação do Walter Isaacson, que ele é o autor daquela biografia do Steve Jobs, né? Dos filmes do Steve Jobs sempre são baseados nesse livro. E ele fala que, na verdade, esse livro seria um guia para a criatividade, na situação do Walter Isaacson. E é bem legal, assim mesmo, é bem legal. E o que eu acho muito bacana é que ele vai falando da relação que ele tem, que o George Lucas tinha, com o Coppola, com o Spielberg, e da rivalidade que eles tinham no cinema, né? Porque o Spielberg lança, sei lá, o ET e passa ele em bilheteria, então ele tem que refazer e remasterizar e reeditar as versões antigas de Star Wars pra conseguir voltar a tomar as rédeas da bilheteria, né? E aí nesse livro eles citam que o James Cameron, ele era um caminhoneiro. E aí em 77 ele viu o primeiro Star Wars. E aí ele fala, cara, eu preciso ser cineasta. Isso que apareceu, assim, nessa tela, tipo, eu preciso fazer isso. E a partir daí... E ele é o cara que desbanca o Star Wars na bilheteria. Até fiz aqui a pesquisa. O Despertar da Força na bilheteria mundial total é terceiro. Ele perde pra Titanic e Avatar. Avatar primeiro, Titanic segundo, Star Wars terceiro. Então, na verdade, o cara que passou o George Lucas foi exatamente o cara que ele inspirou, né? Sim. Foi inspirado por ele. Sim. Então, pra quem curte Star Wars e, enfim, até porque não cinema, literatura, eu acho esse livro, achei muito bom. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse programa. A ideia sempre do podcast é trazer conteúdo reflexivo, conteúdo que faça as pessoas pensar, e espero que a gente tenha conseguido fazer isso com quem está ouvindo aí. Muito obrigado aqui ao Rafael por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, foi um prazer e no final das contas o desafio até não foi tão grande assim, foi muito tranquilo de fazer, eu gostei bastante. Agradeço de novo o convite, Alexandre, foi muito bom. Obrigado, e na verdade eu que agradeço, né? Então é isso, gente, a gente se vê no Plotcast episódio 2. Acesse plots.com.br